Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte escolar. Dando continuidade ao nosso curso, vamos iniciar o módulo 3, que trata dos assuntos de noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social. A nossa aula 10 ela é dividida em aula 10A e aula 10B, onde trataremos sobre noções de primeiros socorros. Então vamos lá. Os sinistros são acontecimentos com consequências sempre indesejáveis. As estatísticas confirmam que a maioria deles é causada por falha humana e, na maioria das vezes, podem ser evitáveis. Já falamos sobre o conceito de sinistro de trânsito quando da aula de direção defensiva. Os sinistros, além de causar prejuízos materiais, podem causar danos físicos ou deixar sequelas para toda a vida. Em algumas situações, o futuro da vítima está nas mãos de pessoas que vão prestar os primeiros socorros. Essas pessoas, além do espírito de solidariedade, precisam saber o que fazer e principalmente o que não fazer nestas situações. Quando uma pessoa é vítima de sinistro ou mal súbito, nem todos possuem conhecimentos adequados para prestar um atendimento conforme regem os protocolos de primeiros socorros. Esse slide ele traz essas informações e nós complementamos dizendo que na maioria das situações que há necessidade de primeiros socorros, sempre tem a pessoa que se dispõe a ajudar, né? É interessante esse espírito de empatia, de solidariedade que surge nesses momentos difíceis. E graças a Deus que nós temos pessoas assim que estão dispostas, né, com iniciativa, com coragem, para auxiliarem pessoas que estão necessitadas. Qualquer cidadão pode ser um interveniente ativo no socorro e prestação de auxílio a alguém que precise de ajuda, desempenhando assim papel fundamental na sobrevivência da vítima de sinistro de trânsito. Para realizar os primeiros socorros não precisamos ter nenhum curso específico, né? Não precisamos ser da área de saúde, não precisamos inclusive mexer na vítima, que vamos estudar aqui que somente o fato de sinalizar a via e acionar o socorro especializado de forma correta já é uma das formas de prestar os primeiros socorros, é considerado primeiros socorros inclusive, né? E essas atitudes aí já auxiliam, né, nessa sobrevivência da vítima de sinistro. Conceito de primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do sinistro. O próprio nome já fala, primeiras providências. Elas ocorrem logo após o sinistro e são tomadas ali mesmo onde ocorreu o sinistro. É o atendimento inicial e é temporário porque ele tem hora para terminar, que é até a chegada de um socorro especializado. O socorro especializado chegou no local, então aí já deixou de ser os primeiros socorros. Sua finalidade, como nós já dissemos, é manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação, até que a assistência médica e especializada possa chegar ao local. Quando eu cuido da vítima, quando eu sinalizo, quando eu aciono de forma correta o socorro, indiretamente eu estou auxiliando para manter as funções vitais da vítima ali por um maior período e também evitando o agravamento da situação. Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos. Além da preocupação em realizar os procedimentos de segurança em casos de sinistros, há também a responsabilização para aqueles que agem de maneira omissa, que são os que não realizam os procedimentos. Assim, o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal trazem algumas penalizações àquelas pessoas que, de alguma maneira ou motivo, deixam de agir, colocando a vida das pessoas envolvidas em sinistros de trânsito em risco. E nós veremos aqui
quais são essas penalizações e os artigos que trazem as infrações correspondentes. Já falamos um pouco delas quando tratamos sobre as infrações e penalidades e também quando tratamos sobre crimes de trânsito, mas vamos relembrar aqui. Artigo 176 do CTB, deixar o condutor envolvido em sinistro. E aí eu já faço a primeira observação, que é o termo condutor envolvido em sinistro. Então, a gente vai ver uma diferença, e eu já adianto aqui para vocês, a gente vai ver uma diferença grande entre os conceitos trazidos pelos artigos que levam à infração e os conceitos trazidos pelo artigo que leva ao crime. Há diferenças na redação do texto e essas diferenças são importantíssimas. E é por isso que o 176 ele deixa claro aqui então a questão do condutor envolvido no acidente, tá? Então é aquele condutor que causou ou o condutor que também se envolveu, né, naquele sinistro, né? Às vezes a gente usa o termo acidente, mas é o costume, porque agora o termo correto é sinistro. Então vamos ver aqui quais são as situações. 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. Interessante aqui também a questão do podendo fazê-lo, e ele vai se repetir várias vezes. O podendo fazê-lo dá uma ideia de situações que não vão deixar eu fazer esse cuidado, essa providência do primeiro socorro. Né? Uma delas sou eu estar também ali, por mais que eu fui o condutor envolvido, mas eu não tenho condições, porque de repente eu estou preso às ferragens, ou eu desmaiei, ou eu estou com uma fratura no meu membro inferior, superior, ou com uma hemorragia, alguma situação específica na qual eu não consigo providenciar o socorro, por mais que eu seja o condutor envolvido no acidente, no sinistro. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. O inciso 2 ele está diretamente ligado à questão da sinalização, porque quando eu sinalizo a via, eu estou evitando o quê? Perigo para o trânsito. Porém, novamente ele traz podendo fazê-lo, que é a mesma situação explicada no inciso 1. 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e perícia. Esse inciso 3 é muito importante porque, como dissemos nos crimes de trânsito, uma vez ocorrido o sinistro com vítima, entende-se que houve, no mínimo, lesão corporal. Uma vez culposa, uma vez que é sem a intenção, uma vez ocorrida a lesão corporal culposa, ocorreu um crime de trânsito. Uma vez ocorrido o crime de trânsito, crime não se mexe na cena do crime. Então, eu não posso mexer em nada. Por isso que tem o inciso 3, dizendo que eu tenho que preservar o local. Para facilitar o trabalho da polícia e da perícia. 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Aqui já muda a situação no sentido de que o agente da autoridade chegou, solicitou para que eu retirasse o veículo, aí eu tenho que obedecer o agente. Tudo bem? E, por fim, o 5, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Então, eu tenho que estar ali, pelo fato de eu ser um condutor envolvido no sinistro, e prestar todas as informações necessárias que o policial vai me perguntar. Tudo bem? Uma vez não feito um desses 5 incisos, eu caio aí no enquadramento do artigo 176. Qual é, então, a penalidade, né? É considerada uma infração gravíssima e a penalidade para essa infração é multa vezes 5 e suspensão do direito de dirigir. Já, inclusive, falamos sobre isso. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Não de imediato, mas depois essa habilitação será recolhida. Continuando.
Já o artigo 177, ele já vem com outro texto. E ele diz assim, deixar o condutor. Ele não fala o condutor envolvido no sinistro. É deixar o condutor. Qual o condutor? Não sabemos. Qualquer um. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito, quando solicitado pela autoridade de seus agentes. Então, subentende-se não, entende-se que esse condutor é o solicitado. Então, se a autoridade e seus agentes solicitaram a algum condutor que auxilie na prestação de socorro, e esse condutor se negar, aí ele vai ser enquadrado no artigo 177, infração grave, penalidade e multa. Tudo bem? Seguindo, aí já vamos para a área do crime de trânsito, artigo 304 CTB. Vocês vão ver como é que vai mudar novamente a redação do artigo. Deixar o condutor do veículo, ele fala condutor envolvido do veículo? Não, ele não fala. Deixar o condutor do veículo. Aí ele vem, na ocasião do sinistro, então ocorreu o sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, então tem vítima. Ou não podendo fazê-lo diretamente, não prestou o socorro diretamente. Por justa causa, ele traz esse termo, justa causa. No artigo 176 ele não trouxe, ele só falou ou não podendo fazê-lo. Certo? Aqui ele já fala, por justa causa. Deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Aí, duas observações. A primeira, por que ele não traz, se tratando de crime, do enquadramento de um crime, por que ele não traz o condutor do veículo envolvido no sinistro? Porque quem vai determinar se esse condutor é o envolvido ou não, ou se cometeu crime de omissão ou não, é a autoridade judicial. Tudo bem? Que conhecemos aí como que o juiz, né? E quem vai determinar se ele não pôde fazer ou pôde fazer por justa causa, também vai ser a autoridade judicial. Né? Ah, eu não chamei por causa disso, eu não acionei por causa disso, eu não fiz isso por causa... Quem que vai determinar? A autoridade judicial. Então, o texto, a redação do crime, do artigo do crime, ela é mais ampla, ela deixa margem à interpretação da autoridade judicial. Diferente da infração descrita no 176, porque lá tem que estar bem amarradinho, é o condutor envolvido no acidente. Deixar de prestar socorro, podendo fazê-lo, não é assim? Então, pessoal, tem essa diferença que é primordial para a análise da autoridade judicial. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então, eu não prestei o socorro, fui embora, mas veio um terceiro e prestou. Aí, quando eu compareço na frente da autoridade, eu viro e falo assim, mas o fulano aí, ele prestou o socorro e deu tudo certo. Não importa. Não importa. Não é porque ele cumpriu com as obrigações, com os deveres de cidadão, que eu serei aliviado, vamos dizer assim, tá? Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então tá aqui, ferimentos leves. Então, para deixar bem claro, para não haver dúvidas, qualquer sinistro de trânsito com vítima, se ocorreu homicídio, porque está aqui, com morte instantânea, ou foi uma lesão corporal grave, ou foi uma lesão corporal média ou leve, ferimentos leves, que é lesão corporal, não importa. Tem que ser prestado o imediato socorro à vítima, certo? Porque senão vai ser o quê? Vai incidir nas mesmas penas, tá ali, incide nas penas previstas. Tudo bem? Tranquilo? Penas, no caso da condenação desse crime, né? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. E aí,
vem o artigo 301, só para fechar essa parte da omissão, que também é muito importante, e ele explica o que eu acabei de falar no slide anterior. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito de que se resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto a integrar o socorro àquela. O artigo 301, inclusive, ele vem para, vamos dizer assim, livrar ou desburocratizar um procedimento penal previsto no Código de Processo Penal, que é o quê? A prisão em flagrante. Porque uma vez eu, estando na cena do crime, porque eu fui o condutor que causou o crime, e tem lá a pessoa que está lá, vítima, com lesão corporal, mesmo que seja leve, se chega a autoridade policial e eu estou na cena do crime, o que tem que acontecer comigo, eu que cometi o crime? Ser preso em flagrante. Isso aí está no Código de Processo Penal. A partir daí, o que acontece, pessoal? Eu deveria o quê? Para ser liberado, eu deveria o quê? Pagar fiança. Mas aí vem o artigo 301 do CTB e fala que se eu prestei o socorro, eu não vou ser preso em flagrante. E também eu não vou precisar pagar fiança, porque eu não fui preso em flagrante, né? Se prestar pronto e integrar o socorro. Olha a importância dos primeiros socorros e para que a gente entenda que um sinistro com vítima, independentemente do grau que seja a gravidade, é crime de trânsito. E deve ser tratado como crime de trânsito, não mexer na cena do crime. Acionar a perícia, aguardar a perícia chegar, prestar o socorro imediato à vítima, dar o suporte necessário. Às vezes as pessoas acham, não, mas só foi um negocinho aqui, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas a vítima levantou e falou que tá tudo bem. Não está tudo bem. Tome cuidado. Faça o que deve ser feito, para você depois não responder por omissão posteriormente. A vítima fala que não tá, que tá tudo bem, levantou ali, tá tudo bem, não aconteceu nada. Aí quando chega a noite, você recebe um telefonema nada agradável, dizendo que a vítima está com dor, que depois que o sangue esfriou, a vítima está com dor aqui, com dor ali, e que você omitiu socorro. Ou então, depois de um tempinho, chega só o oficial de justiça na sua residência, levando a cartinha de comparecimento. Então, houve vítima dentro do sinistro, resolva lá no local todo o procedimento que deve ser feito. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Finalizamos essa parte da questão da omissão, né, da legalidade desse assunto, e agora a gente entra aí na zona quente, no estudo da zona quente. O que é a zona quente? É onde ocorreu o sinistro, tá? Então vamos lá. É a cena, né? Cada sinistro é diferente do outro, por isso só se pode saber a melhor forma de agir quando se conhece as características do sinistro. Tudo isso interfere na melhor forma do socorro. Pessoal, existem inúmeras situações de sinistro. O que vai alterar essas inúmeras situações? O tipo de veículo, a quantidade de veículos, o local, o clima, a quantidade de vítimas, as situações das vítimas, se é na zona urbana, se é na zona rural, se é numa via que tem trânsito, se é uma via que não tem trânsito, se é na rodovia, se é numa ponte, se é num aclive, num declive, num túnel, num viaduto, numa curva, se ocorreu derramamento de produtos perigosos, se está prestes a ocorrer uma explosão, se está com derramamento com princípio de incêndio, se está com questões de poste de energia com cabos eletrificados, se o veículo pode cair numa ribanceira, se ele pode cair num córrego, se é um ônibus, se é um carro, automóvel, se é uma motocicleta, se é uma bicicleta, se é uma carreta, se está de dia, se é à noite, se está chovendo.
tudo bem, quantas vítimas são, se tem idosos, se não tem, se tem crianças. Então, pessoal, uma vítima, 2, 3, 4, são várias situações que podem ocorrer. E eu sabendo dessas características, eu vou saber a melhor forma de agir. É o que está falando esse slide. Um incêndio, curva perigosa, vazamento de produtos perigosos, múltiplas vítimas, entre outros. É comum encontrar em locais de sinistro cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras em situações que exijam providências imediatas. Trouxemos aqui só 4 imagens que são totalmente diferentes uma da outra. Uma situação de incêndio, uma situação de derramamento de produtos perigosos, uma situação de detritos objetos na via, em decorrência do sinistro, e um sinistro numa curva, que é uma situação de perigo. Então, como nós dissemos, eu conhecendo a maneira de agir nas diversas situações, eu vou conseguir agir da maneira correta. Mas tenho certeza que eu vou encontrar nessas cenas sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes, e eu tenho que agir. Vamos lá. O socorro à vítima consiste em reconhecer que se trata de urgência. Tudo vai ser prioridade. Tudo vai ser. Não tem a prioridade aqui. Tudo é prioridade porque é uma situação de urgência. Não posso pensar muito. Não descuidar da segurança pessoal e proteção do cenário. Observem que é a primeira ação mesmo de atitude. Segurança pessoal, de quem socorre, a minha segurança. Eu tenho que estar atento comigo primeiro. Tá? E a proteção do cenário, que é o local do sinistro. Acionar o socorro especializado e ou assistência médica. Tá? E quando nós falamos do 2, o que está inserido aqui dentro, implícito, é a sinalização. Uma vez eu sinalizando o local, eu estou provendo a minha segurança pessoal. Após a sinalização que eu vou acionar o socorro. 4. Atuar conforme o seu conhecimento. Não invente. Não vá fazer coisas que você não saiba. Não dê uma de super-herói. Se você tiver dúvida, nós vamos falar no transcorrer da aula, entre em contato com o apoio para obter informações de como agir. 5. Assistir a vítima. O que é assistir? É acompanhar, é estar próximo, é auxiliar. Assistir a vítima até que chegue o socorro especializado ou assistência médica. Quais são as finalidades dos primeiros socorros? 1. Preservar a vida. Isso aqui está bem implícito, né, pessoal? Não precisamos nem explicar. 2. Amenizar o sofrimento da vítima. Também está bem claro, certo? 3. Restringir os efeitos da lesão. Isso aqui, indiretamente, quando eu conheço os primeiros socorros, e eu não vou lá mexer, eu não vou lá puxar, eu não vou arrastar a vítima, eu estou restringindo os efeitos da lesão. Porque às vezes a vítima, ou quando eu chego e falo para a vítima se acalmar, continuar deitada, não se mexer, indiretamente eu estou restringindo os efeitos da lesão. Quando eu sinalizo a via, eu estou restringindo os efeitos da lesão, para que não ocorra uma outra situação de um novo sinistro, devido à via mal sinalizada. E por fim, promover a recuperação da vítima, que na verdade é um somatório dos outros 3, porque quanto mais bem tratada a vítima ali no início do processo, mais rápido é a recuperação dessa vítima. Isso já foi comprovado cientificamente. Os primeiros minutos após o sinistro são os principais minutos para a recuperação dessa vítima. Nem todos os socorristas são capacitados, treinados e atualizados quanto ao conhecimento e às técnicas. Portanto, são pré-requisitos básicos e importantes para realizar os primeiros socorros. Vamos ver.
Manter a calma, não agir por impulso. Tá? Então isso aqui, pessoal, é o princípio fundamental. O primeiro é manter a calma, porque se eu já ficar nervoso, se eu já ficar apavorado, o restante já eu não vou nem conseguir fazer. Mas, professor, eu vou ficar. Sim, você vai ficar, mas não é a ponto de você entrar aí num colapso e você não conseguir agir, tá? Então mantenha calma, respire, observe a situação, não agir por impulso. Então não saia fazendo as coisas, tente seguir os passos que nós vamos ensinar. 2, evitar o pânico e ter autocontrole. Então respire, tenha autocontrole, haja com calma. 3, observar, visão sistêmica do cenário. Eu não posso olhar o sinistro como um todo. Eu tenho que observar partes dele para poder informar de maneira correta. Então, onde é o local? Onde é o local? Quais são as viaturas envolvidas, os veículos envolvidos? Quantas pessoas? Quais são a situação das pessoas? Qual é a situação do local? São perguntas importantes que eu preciso fazer observando todo o cenário. Tudo bem? Mas quando eu observo o cenário, eu vou buscar essas informações que a gente chama de visão sistêmica. Informações, vamos dizer assim, eu não posso entrar em contato e falar, aconteceu um acidente aqui tá, onde? Não sei. Não, primeiro pega as informações. Quantos veículos? 2, não, 3, não, 4. Sabe? Então, eu tenho que ter as informações corretas. E para isso eu preciso sistematizar o processo, organizar as informações. 4, saber o que fazer e o que não fazer. Essa dica é muito importante, esse pré-requisito. Por quê? Porque muitos fazem coisas erradas por não terem conhecimento. Umas vão lá e pegam a vítima, outras vão lá e fazem isso, outras vão lá por não terem conhecimento. Algumas entram na cena, no cenário, na cena do sinistro, sem antes cuidarem da própria segurança. Quantas vezes nós já vimos pessoas que se envolvem em sinistros com queda de poste de energia e a pessoa desce do carro e aí ela é eletrocutada porque ela desconhecia a forma de agir, como eu vou agir nesse tipo de situação. Então é por isso que eu preciso saber o que fazer e por fim tomar decisões e controlar a situação. É importante que eu, sabendo o que fazer, eu tome as decisões corretas e eu, dessa maneira, consigo controlar a situação de forma até a chegada do socorro especializado. Providências no local do sinistro. Antes de qualquer atitude, devo realizar as seguintes perguntas. Eu estou seguro? Os passageiros do meu veículo estão seguros? Imagina que eu venha e eu não fui o envolvido no sinistro. E eu venho, mas eu sou o primeiro a chegar e me deparar com aquela situação. E tem pessoas, passageiros no meu veículo. As vítimas estão seguras? Outras pessoas podem se ferir? O sinistro pode tomar maiores proporções? São perguntas que eu preciso responder. E quando eu respondê-las de maneira correta, aí sim eu estarei agindo da forma certa. Eu estou seguro? Sim, então quer dizer que eu já... e ainda não estou seguro. Então o que eu preciso fazer? Sinalizar a via. Os passageiros do meu veículo estão seguros? Estão seguros. Eu estacionei bem longe, com cuidado, eles estão lá. Solicitei para que eles não descessem do veículo, estão bem seguros lá. As vítimas estão seguras? A princípio sim, não em decorrência do sinistro, mas outros sinistros não podem ocorrer, então estão seguras. Outras pessoas podem se ferir? Não, porque eu já sinalizei, está tudo certo, está tudo organizado. O sinistro pode tomar maiores proporções? Também não,
porque eu já sinalizei, inclusive já solicitei aqui que 2 pessoas me auxiliassem e já fossem melhorando essa sinalização, então tá tudo certo, beleza. Respondi as 5 perguntas, a partir de agora eu posso então passar para o próximo passo. E é por isso que existe então essa sequência de ações a serem desenvolvidas, né? A primeira ação é a segurança e a análise de riscos e perigos. Essa segurança é no caso de prover a segurança, né? A segunda ação é o acionamento dos recursos, como eu vou acioná-los. E a terceira ação é a verificação das condições gerais da vítima. Falaremos de todas essas 3 ações. Segurança e análise de riscos e perigos. Na segurança e análise de riscos e perigos, devemos realizar as seguintes atitudes. Vamos lá. Primeiro, verificação dos riscos iminentes. Quando eu me deparar com um sinistro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar os riscos. Quais são os riscos que estão aqui nesse cenário? Levantar esse. Resolvê-los. Estacionar o meu veículo adequadamente. E eu só vou poder estacionar depois dessa verificação dos riscos. E vocês vão entender o que eu estou falando. Depois de estacionado o meu veículo, aí eu vou sinalizar o local e o tráfego. E por fim, eu vou realizar, ou melhor, realizando esses 3 anteriores, eu consigo promover a segurança pessoal, a segurança do local, a segurança das vítimas e dos populares que porventura começarem a aparecer. Então observem que é um somatório que se conclui no item 4. Para que eu consiga promover essa segurança pessoal através da sinalização, que é o item 3, antes eu tenho que estacionar o meu veículo adequadamente e antes eu tenho que ver como é que está aquela cena no sentido de riscos que podem ocorrer. Tudo bem? Então vamos passar para os riscos mais comuns, porque na verdade é o primeiro item do slide anterior, né? Primeiro, incêndio e explosão. No sinistro, pode ocorrer um incêndio? Pode ocorrer uma explosão? Pode. Tem óleo e tem obstáculo na pista? Tem cabos de eletricidade? Tem vazamento de produtos perigosos? Há possibilidade de doenças infecto-contagiosas? Podem ocorrer novas colisões? Podem ocorrer novos atropelamentos ou atropelamentos? Então esses riscos eu preciso levantar, porque a partir deles eu tomo decisões. Uma delas é onde eu estaciono o meu veículo. Tudo bem? Vamos lá, novas colisões e atropelamentos. Eu diminuo isso sinalizando adequadamente o local. Os riscos podem ser diminuídos com a sinalização adequada do local. No momento que eu cheguei no local do sinistro, não está nada sinalizado. Então eu preciso, após estacionar o meu veículo, começar essa sinalização. E eu preciso fazer de modo que eu elimine a situação de novas colisões. Eu elimine o risco de atropelamentos. A sinalização, ela sempre poderá ser melhorada. Eu tenho também um prazo para mexer nessa sinalização e arrumar, porque eu preciso acionar esse socorro, eu preciso ir lá ver as vítimas, ver a situação para eu poder acionar de forma correta. Porém, eu preciso primeiro prover a segurança do local, sinalizando de forma que não ocorra colisões e atropelamentos. A partir daí, então, eu começo a sinalizar, faço algo de primeira mão, e aí que eu vou para
o cuidado com o acionamento das vítimas e o cuidado com as vítimas. É importante, se tiver outras pessoas, eu já solicitar que essas outras pessoas vão melhorando a sinalização. Princípio de incêndio. Em caso de vazamento de inflamáveis, os populares devem ser afastados e orientados para que não fumem no local. Se for fácil e seguro, o motor dos veículos envolvidos no sinistro devem ser desligados. Tem que tomar cuidado, porque também eu só posso entrar no cenário, na cena, na zona quente, se eu já comecei a sinalizar, eu já resolvi o problema da sinalização. Orientar a saída dos ocupantes do veículo se houver. Sinalizar o local, como eu disse a vocês. Se tiver extintor e for capaz de manusear após romper seu lacre, utilizá-lo para abafar o fogo. Acionar órgãos e entidades de socorro. O princípio de incêndio, ele já vai me garantir também a possibilidade do incêndio ou da explosão, ele já vai me definir onde eu estaciono o veículo, tá, pessoal? Cabos elétricos. Alguns sinistros danificam os postes que sustentam os fios de energia elétrica e algumas vezes esses fios caem sobre os veículos. Neste caso, as vítimas devem permanecer dentro do carro até a chegada do resgate especializado. Ocorrendo um princípio de incêndio, descer do veículo pulando com os dois pés juntos, sem encostar nas partes metálicas, afastando-se do veículo com passos curtos em no mínimo 25 metros. Esse segundo parágrafo requer um cuidado especial, uma atenção especial, porque não são todas as pessoas que conseguem sair do veículo sem pisar na parte metálica ali da porta, que o vão da porta ali, ele é todo feito de metal. Então, há uma necessidade meio que do condutor e do passageiro ficar de cócoras no banco e dali ele já saltar para fora do veículo sem encostar em nenhuma parte metálica, com os dois pés juntos. E a partir daí ele ir se movimentando também com passos curtos, sem tirar o pé do chão, meio que arrastando os pés. Tudo bem? Essa conduta é uma conduta difícil de ser realizada. Porém, a gente tem que entender que vai realizar isso porque está com o princípio de incêndio. E somente nessa situação, pessoal. Não é que é somente nessa situação, mas assim, explosão, ou o carro vai cair numa ribanceira, ou vai cair num córrego, né? Então, é nessas. Agora, tá tudo tranquilo, só caiu o poste lá, vamos dizer, tá energizado, mas não vai acontecer nada. Fica dentro do carro. Tudo bem? Fica dentro do carro esperando socorro. Derramamento de produtos perigosos. A área deve ser totalmente interditada e todo local evacuado. Manter uma distância adequada de no mínimo 100 metros. No mínimo 100 metros. Para cada produto perigoso, ele tem uma distância específica. Ficar no sentido contrário à direção do vento. Essa dica é um pouco variável, porque às vezes o vento pode mudar. E também não tem como eu passar pelo sinistro. Imagine que eu já estou vindo e o vento já está contra mim. Não tem como, contra a minha direção. Não tem como eu passar pelo local do sinistro para parar meu veículo do outro lado só para ficar a favor do vento. Então, eu não posso, né? Tá? Eu tenho que ficar com o veículo estacionado antes. E aí, infelizmente, se o vento vier trazendo os produtos químicos, eu vou ter que ir para mais longe. Tá? Para mais longe. Tá certo? Se possível, identificar o produto perigoso. Para quê? Para informar o Corpo de Bombeiros Militar qual é o produto. Então aqui na imagem eu consigo olhar lá, ó, 331294. E aí eu vou ligar e vou falar, olha, a placa aqui é 331294. O Corpo de Bombeiros já vai saber qual é o produto e ele vai me falar, fica a 500 metros, fica a 200 metros. Tudo bem? E, por fim, acionar os órgãos e entidades de socorro, ok? Doenças infectocontagiosas. Qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas deve ser evitado.
Essa situação ela é mais específica na hora que eu tiver contato com a vítima. Então, por mais que seja um risco, esse risco ele é aplicado ou ele tem que ser observado na hora do contato com a vítima lá, na hora que eu for, que é o último item, né, que é na hora que eu for lá realizar alguns procedimentos, se for necessário. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa questão das doenças infecto-contagiosas, né? Caso seja preciso realizar ou auxiliar algum procedimento, o uso de luvas de borracha é indispensável. Mas nós não transportamos luvas de borracha nos nossos veículos, não é verdade? Ninguém anda desse jeito preparado para um tipo de situação como essa. Então, nós temos que tomar determinados cuidados, não é verdade? As secreções das vítimas, como o sangue ou saliva, ou, né, podem trazer situações aí de contaminação. Então eu tenho que me preocupar. Olhos e obstáculos na pista, sinalizar o local do sinistro, acionar os órgãos e entidades de socorro, retirar os fragmentos do veículo que ficaram sobre a pista. Existindo óleo ou combustível derramado, jogue terra ou areia sobre os mesmos. Não lave se tiver óleo, se tiver combustível, não jogue água com o dedo, não. A água só vai espalhar, né? Então, ou é areia ou é terra. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Pega um tapete, pega o próprio macaco do veículo, a base do macaco, ele é como se fosse um cavucate, cava ali a terra, põe em cima do tapete, leva e joga ali, espalha em cima do óleo, tá? Tenha iniciativa, tudo bem? E para retirar os fragmentos do veículo da pista, tem que parar o trânsito. Eu não posso estar andando na pista ali retirando fragmento enquanto está vindo veículos ali, eu estou no meio dos veículos retirando fragmentos, tudo bem? Primeiro, então, eu tenho que travar o trânsito. Muito bem. Então, dentro da análise de riscos, nós observamos o que? A verificação dos riscos eminentes. A partir de agora, a gente vê onde estacionar adequadamente o meu veículo. Tá? Então, vamos lá. Depois veremos sinalização e fecharemos, então, com essa segurança pessoal. Vamos lá, então, ver. Quando é que eu estaciono antes da zona quente? Né? Em sinistros envolvendo veículos que transportam produtos perigosos, que ocasionaram derramamento de líquidos inflamáveis com óleo ou fragmentos na pista, que impedem a passagem de veículo, com possibilidade de explosão ou incêndio, envolvendo cabos energizados e ocorridos no período noturno com dificuldade de visualização da zona quente. E essas situações eu estaciono meu veículo antes. Eu não passo pelo sinistro, eu vejo o sinistro, tento dar até uma ré ali, volto um pouquinho, procuro um lugar seguro e paro o meu veículo. Certo? Tudo bem? E após todos os sinistros restantes. Então, sinistros que não tenham essas características e que eu consigo passar por ele, eu paro com o meu veículo depois. Lembrando, paro, ligo o pisca-alerta e já retiro o meu triângulo e já coloco ali, não é verdade? Porque eu vou parar já um pouco longe do veículo ali, já contando mais ou menos ali uns 180 metros. E a partir dali eu já vou e coloco o primeiro triângulo ali já para informar que ali tem um sinistro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Terminamos então a nossa aula 10A. Na aula 10B a gente continua com esse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.